Olá, sejam muito bem-vindos a mais um mini curso. Eu amo os mini cursos. Acho que os mini cursos eles são uma maneira de eu mostrar para vocês um pouco das minhas habilidades, um pouco dos meus conhecimentos e dividir esses conhecimentos de forma gratuita com quem também está começando. Eu gostaria muito lá atrás que eu tivesse encontrado essas ajudas para que eu pudesse ter desempenhado melhor o meu papel como qualquer coisa que eu fui, berçarista, professora de maternal, professora de mini maternal, professora de fundamental e hoje atuando aqui clinicamente como psicopedagoga. Meu nome é Virgínia Cozinha, para você que não me conhece, você acompanha o meu dia a dia nos meus stories lá no Instagram, Virgínia Cozinha Psicopedagoga, e é lá que eu divido com vocês as minhas experiências atuando clinicamente em consultório. Mas aqui no YouTube, estou sempre preocupada em passar a vocês um pouco da minha experiência, dividindo essa experiência e fazendo com que vocês também se tornem capacitados para exercer as suas funções. Hoje, nosso mini curso é sobre o berçário. Yay! Estava muito empolgada para dividir com vocês a minha experiência com o berçário. Vamos lá? Muito bem, no berçário nós temos duas funções, a função de berçarista e a função de pedagoga formada responsável pelo berçário. A função berçarista, ela significa que é uma pessoa que vai desempenhar a função dos cuidados, a função das trocas, a alimentação, e a função do pedagogo envolve, além dos cuidados, também a parte pedagógica, que é pensar e elaborar as atividades, os objetivos, reunião com os pais, lidar com as famílias, pensar, né, nessas atividades que envolvem bebês até os 6 meses e bebês acima dos 6 meses. Quando a gente fala desses dois papéis, eles não são papéis distintos no dia a dia, porque no dia a dia a gente está falando de dois profissionais que irão colocar a mão na massa. Tanto o pedagogo formado, responsável pelo berçário, quanto você, profissional berçarista, sem a formação de pedagogia, irão trabalhar da mesma forma. Vão trocar os bebês, vão dar banho nos bebês, vão colocar esses bebezinhos para tomar sol no solário. Só que as responsabilidades é que se diferem, porque a pedagoga ela terá a responsabilidade das agendas, de falar para os pais o que tem acontecido, o dia a dia desse bebê, mas toda a informação desse pedagogo vem do trabalho de toda a equipe. Como esse bebê passou o dia, como ele se alimentou, como foi o soninho dele e assim por diante. Então parecem trabalhos distintos, mas eles não são. Então a gente vai começar pelo comecinho, tá? Eu anotei tudo aqui para não ficar perdida. E nós vamos falar sobre a rotina do berçário, sobre os banhos, vamos falar sobre as agendas, sobre a soneca, as brincadeiras, sobre o almoço e também sobre as mamadeiras, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre cada coisa e lembrando que vocês encontram mais informações no meu e-book, onde eu divido com vocês toda a minha experiência baseada no momento em que eu estive no berçário. Então vamos lá? Nossa primeira aula de hoje é sobre a rotina do berçário. Quando falamos da rotina do berçário, estamos falando daquele berçário que se inicia por volta de umas 15 para 7 da manhã e ele vai parar lá para 7 horas da noite. Então nós estamos falando de 2 períodos. Existem pedagogos que trabalham os 2 períodos, existem pedagogos que trabalharão por 6 horas, 8 horas e depois tem a troca, né, para um outro profissional. Os profissionais de berçário, eles trabalham normalmente 10 horas, né? 9 horas trabalhadas e a hora de almoço. Isso é normal para todos. Mas é porque quando a gente está falando do pedagogo, aí envolve outras questões, né, trabalhistas e como que a escola funciona. Tem pedagogos de meio período e tem pedagogos de período integral. Então, a rotina de berçário é de 7 a 7. Tudo que vai acontecer dentro desse berçário vai ser estabelecido por vocês, pela coordenação, os revezamentos para almoço, os revezamentos para banho das crianças, os horários de banho, horário do solário, tudo isso vai ser estabelecido por vocês, tá bom? Mas vamos por partes. Vamos falar calmamente. A chegada desse bebê. Recebeu esse bebê no portão, conversou ali com a mamãe, colocou esse bebezinho com cuidado no seu colo, a malinha no outro ombro. Faça as coisas com calma, para que você sempre esteja com o bebezinho aqui protegidinho no seu colo. Não tenha pressa de fazer as coisas, tá bom?
porque a pressa ela é inimiga de quem trabalha no berçário. A gente tem que ouvir a família. É a família que vai dizer pra gente como esse bebê passou a noite, se ele está precisando de alguma medicação em determinado horário, se essa medicação é de geladeira ou não, quantas inalações esse bebezinho vai fazer, quais trocas ele já fez, né? Se já veio de casa trocado ou se precisa fazer a troca assim que esse bebezinho chega. Mesmo que a mãe coloque tudo na agenda, essa conversa do portão é uma conversa muito importante. Então você entrou com um bebezinho fofinho aqui no seu colo, com a malinha no seu ombro. Você precisa fazer o quê? Primeiramente, você vai entrar e vai colocar a malinha dele no seu devido lugar. E vai checar essa fraldinha do bebê. Precisa fazer isso assim que esse bebê chega. Cocôzinho, às vezes, não tem cheirinho. E se essa criança ficar por muito tempo, porque vai acontecer o banho, né, ali no período da manhã, mas se ela ficar por muito tempo com um cocôzinho paradinho ali na fralda, às vezes até restinho de cocô, essa criança vai apresentar assadura. Então, olhou ali, verificou que tá tudo bem, aí sim você deixa o bebê no local seguro e continua fazendo a recepção dos outros bebês, tá bom? Sempre no trabalho do berçário, você vai oralizar o que você está fazendo, tá bom? As outras companheiras, elas têm que ter essa total noção de que você está ocupada, para que ela possa desempenhar o papel que ela precisa. Então, vamos supor que você foi até o portão e pegou esse bebê. Você entrou, olhou, tem cocôzinho? Preciso trocar? Gente, eu vou trocar o bebezinho tal. Tá com muito xixi, tá de cocô. Que é assim que a gente costuma falar, né? Aí você vai se afastar e vai fazer o que precisa. Ou seja, as outras vão estar de ouvido na próxima campainha. Mas se você não fala o que você está fazendo, aí fica todo mundo sem saber o que tem que fazer. Então, uma precisa aprender a oralizar com a outra, precisa aprender a verbalizar as necessidades, precisa aprender a falar umas com as outras, para que todas saibam o que a outra está fazendo. Isso é importante para o bom funcionamento do berçário. Vamos então ao segundo item, a malinha do bebê. É hora de você abrir essa malinha do bebê e verificar se a mãe mandou as fraldas do dia, se a mãe mandou as trocas de roupas para o dia. Se está frio, vamos supor que você sabe que naquele dia, né, naquele período, embora ensolarado, vai esfriar, precisa ver se a mamãe mandou manta, se a mamãe mandou a blusinha, moletomzinho, tudo certinho. Parzinho de meia, tudo o que tem que enviar. Se não veio alguma coisa, você já vai colocar lá no registro. Bebezinho fulano não trouxe meia. Bebezinho fulano não trouxe as fraldas do dia. Bebezinho fulano não trouxe a manta final para poder enrolar ele para ele ir embora de carro com a mamãe no final do dia. Precisa anotar, tá bom? Fez isso na malinha do bebê e todos os bebês chegaram. Está na hora daquele suquinho gostosinho da manhã que eles tomam geralmente quando chegam no berçário. Então, uma de vocês foi para o lactário, se não houver uma lactarista, foi pro lactário, preparou ali as mamadeirazinhas com 100 mlzinhos de suquinho e agora é hora de ajudarmos umas às outras a levar os bebezinhos para o lactário, colocá-los bem em segurança nas cadeirinhas, colocar o cintinho, né, que tem ali na cadeirinha e é hora do suquinho delícia que eles adoram tomar de manhã. Terminou o suquinho, vamos pro solário, vamos tomar um sol delicioso da manhã. Eles precisam desse solzinho da manhã. Geralmente os bebês ficam em torno aí de 15 a 20 minutinhos, bem gostosinho mesmo. Se tiver assim com um solzinho bem firmezinho, pode tirar o moletomzinho, sabe? Deixa a pele deles sentir esse solzinho da manhã, que é muito importante. Fez isso nesse momento de solário, em que, vamos supor que vocês sejam em 3, 4 pessoas, uma dessas pessoas estará saindo para fazer o quê? O banho. Pois é, uma dessas pessoas irá começar esse banho. Mas é o que nós vamos falar no próximo bloco. Vamos falar sobre como preparar, como fazer de tudo para que esse banho seja, ó, supimpa. E você não fique perdido nesse momento tão gostoso. Quando nós falamos de banho, nós estamos falando da ajuda de todas as pessoas. Seja a pedagoga responsável pelo berçário, seja todos vocês berçaristas, todos irão participar desse momento. Isso quer dizer que é um revezamento, tá bom? Cada adulto é responsável por X bebês. Isso acontece em todos os berçários. Eu não estou dizendo que esses bebês são bebês específicos, tipo assim, eu só cuido da Luana, do Mateu e da Clara. Não é isso.
Eu estou dizendo que você é responsável pelo número X de cuidados. Então, vamos supor que o berçário de vocês tenha 15 bebês e vocês são em 5 meninas. Cada menina vai dar quantos banhos? Olha a multiplicação. Pois é, 3 banhos. Mas aí, o que você precisa fazer? Vocês podem eleger uma pessoa que durante o tempo em que vocês estavam dando suco e fazendo o solário, essa pessoa seja a pessoa que vai pegar mudas de roupas. E vai deixar essa muda de roupa de que jeito? A muda de roupa com a fraldinha lá dentro da parte do banho das crianças. Essa pessoa vai separar, por exemplo, as roupas de todos os bebês que tomaram banho. Então, quando alguém entrar lá dentro da parte do banho, no berçário, você vai ver ali 15 separações de roupinhas. Geralmente o berçário eles têm caixinhas de acrílico, né? Dentro dessa caixinha tá a fralda, pomada, e aí você coloca a roupinha separada em cima dessa caixinha de acrílico. Geralmente é assim. Então você vai entrar no banho e você vai ver lá todas as caixinhas identificadas. Quando você terminar o banho do seu bebê, você vai exatamente na caixinha desse bebê, vai pôr, secar o bebê, colocar a fraldinha, passar a pomadinha, fechar bem essa fralda de uma forma que não machuque a criança, né? Nem na virilha, nem na cintura. E vai colocar a roupinha que foi escolhida para esse bebê. Fez tudo o que tem que fazer, vai lá pro solário e deixa esse bebê fofinho que acabou de tomar banho e pega o seu próximo bebê e vai fazer a mesma coisa. Isso é uma divisão que vocês podem elaborar entre vocês. Uma pessoa responsável para fazer essa separação das roupas para o banho. Mas vocês também podem fazer isso, cada pessoa que é responsável por aqueles 3 banhos, como nós fizemos essa conta agora há pouco, né? Então você entra lá na parte das malinhas dos bebês, escolhe 3 bebês e aí você pega a separação certinha das roupinhas junto com a caixinha das trocas, fraldas, pomadas e assim por diante, tá bom? Esse momento do banho, ele é um momento muito gostoso. Dá sim para você fazer um banho conversando, falando do pezinho, mostrando a barriguinha, olhando bem para esse bebê, prestando bem atenção, né, no movimento das mãos, dos pés, fazendo atividades mesmo. Mas não pode ser um banho demorado. Ele não pode ser demorado por N motivos. Esse bebê não pode pegar friagem. Você não pode ficar 10 minutos dando banho em um único bebê, porque pensa em 15 bebês. Você ficaria tanto tempo nas atividades de banho que a atividade que a pedagoga elaborou não daria tempo de ser aplicada, porque a gente já está encostando no horário do almoço. Então a gente tem que pensar nisso. Meu banho tem que ser rápido, mas ele não tem que ser bruto. Ele pode ser um banho sim que o bebê vai curtir, que você também vai curtir e assim por diante. Não se esqueça que esse pititiquinho de gente ama você, tá ali, você tá traçando o vínculo, então a gente precisa tornar esse momento prazeroso, mas assertivo, porque a minha colega também precisa entrar para dar banho nos bebês dela. Então, depois que nós fizemos tudo isso, não se esqueçam de pendurar essas toalhas, elas têm que estar bem secas. Essas toalhas, às vezes elas vão para casa, às vezes elas permanecem durante a semana conosco. Então, elas precisam estar bem estendidas ali no varalzinho da escola, para que fiquem sequinhas, para que as crianças consigam utilizá-las nos dias à frente. Normalmente, após o banho, os bebês que são menores de 6 meses, eles fazem uma sonequinha normal. Eles não aguentam, né? Eles chegaram 7 horas da manhã, a gente tá falando aí já de 8h30, 9 horas, eles vão precisar fazer uma sonequinha antes do almoço. E os bebês que são acima de 6 meses, geralmente eles já ficam mais acordadinhos, né? Já querem fazer uma brincadeirinha. E aí é a hora da pedagoga que lá elaborou a sua atividade. Ela vai então aplicar a atividade antes do horário do almoço. Mas até aqui vocês entenderam? A forma como vocês vão subdividir essa equipe, o número de bebês, a forma como vocês vão organizar esse banho, depende apenas de vocês. A única preocupação é não permitam que esses bebês tomem friagem, tá bom? Faça a asepsia deles com cuidado, olha se não tem restinho de cocô nas dobrinhas, façam o banho com calma. Nunca se esqueçam de experimentar a água antes de colocar o bebezinho na água. Comece lavando primeiro a cabecinha, depois você lava o restante do corpinho desse bebê. Uma série de dicas, né? Que está no meu curso completo sobre o berçário. Mas até aqui vocês entenderam tudo? Pois então agora nós vamos para a próxima parte, que são
As sonecas dos bebês. Sim, a gente precisa falar sobre o soninho. O ambiente do soninho, ele também precisa ser preparado. Nós estamos falando que cada bebezinho, na segunda-feira, ele vai trazer o lençolzinho dele, a mantinha dele e a froinha para o travesseirinho que ele vai utilizar durante a semana. Essas trocas fixas, né, que ficam na escola, geralmente são essas do colchão, né, do berço do bebê e a toalha dele. São coisas que vão ficar ao longo da semana e que serão enviadas para casa na sexta-feira. Então é muito importante se atentar a não trocar esses pertences dos bebês. Vocês podem combinar com as famílias que já deixem esses pertences nomeados, identificados. Geralmente as mamães de primeira viagem, elas bordam o nome, trazem coisas bem fofinhas, mas tem mães que são mais desligadinhas, então você pode fazer essa identificação. Percebeu que aquilo não está nomeado, você mesmo pode nomear, tá? Tome essa liberdade porque você precisa mostrar para essa família a organização do berçário que você pertence. Então, o bercinho daquela criança vai ficar arrumadinho durante toda a semana. Você normalmente terá bercinhos identificados. Tem berçários que colocam a foto do bebê com o nome, tem berçário que coloca só o nome, tem berçário que coloca bichinhos, né, que são gostos da família. Isso vocês podem pensar para tornar fofinho, né, para mostrar que você curte aquilo que você faz, né? Você pode combinar isso com a equipe, fazer o quartinho um lugar bem bacana, com personalidade. E aí, essas coisas que pertencem àquele bebê, os itens daquele bebê, ficarão ali no bercinho dele sempre. Então, quando você coloca o bebezinho para dormir, sempre verifique a posição que esse bebê está dormindo. Se for um bebezinho muito novinho, é importante que esse bebezinho durma de ladinho, é importante que vocês sempre verifiquem, né, como que ele está, se ele não está virando, se não colocou algum objeto sobre o rosto, né, narizinho e boca. Se ele tiver chupeta, você tem que saber, né, que essa chupeta pertence somente a ele, depois você tem que fazer a asepsia dela antes de guardá-la na mala. São detalhes que vai fazer com que você mantenha sempre a soneca do bebê ótima, sempre dê tudo certo. Esse momento da soneca, por que a gente está falando especificamente aqui sobre a soneca? É um momento que os bebês não podem ficar sozinhos. Uma de vocês ficará responsável em olhar esses bebês, em guardar o sono desses bebês. Isso é de extrema importância. Quando a gente fala de soninho, a gente está falando de coisas que também podem acontecer de forma negativa durante o sono. E a gente precisa estar ali. Às vezes a criança pode regurgitar, pode se sufocar, ela pode tampar a própria respiração com os objetos, naninha, fraldinhas e assim por diante. Se estiver frio, ela pode pegar friagem porque tirou a mantinha, porque o bebezinho vai chutando, né, as coisas que a gente coloca. Tudo tem que sempre prestar atenção. Prestar atenção se a janela não está muito aberta, se não está entrando uma ventilação exagerada. Manter o quarto ventilado. Olha o equilíbrio, né, que tem que ter. Eu não posso ter muito vento, mas eu não posso ficar sem vento. Eu não posso deixar muito escuro, mas também não posso deixar claro. Eu não posso deixar muito coberto, mas também não posso deixar descoberto. É uma série de coisas que a gente tem que prestar atenção para manter a soneca bem bacana e para que os bebês permaneçam em total segurança. A soneca, ela geralmente tem aí um períodozinho de 40 minutos, 50 minutos. E esses bebezinhos serão acordados. Eles serão acordados porque eles precisam ser alimentados, né? Existe a sonequinha da manhã e eles serão acordados porque precisam almoçar. E existe a sonequinha pós-almoço, que eles serão acordados porque eles precisam ir para as atividades, né? A gente tá falando de uma fase de estimulação, de mamadeira. A gente tá falando das alimentações, né, que acontecem aí de 2 em 2 horas, né? Então a gente sabe que esse bebezinho não vai ficar no bem bom, né? Ele precisa fazer outras coisas, né? Ser estimulado de outras formas e ser alimentado e cuidado. Então essa sonequinha, ela tem uma duração curtinha mesmo. É só para ele recuperar aquela energia dele de sobra e voltar para as atividades dele bem refeito, né? Reposto ali, com as energias redobradas, né? Então a gente sabe que é mais ou menos nesse horário. Quando a gente tá falando da sonequinha da manhã, a gente vai acordar esses bebezinhos pro almocinho. Quando a gente tá falando na sonequinha da tarde, a gente vai acordar esses bebezinhos pra mamadeira. Então até aqui, até a sonequinha da tarde, a gente já passou por suco,
já passamos por mamadeira, já passamos por almoço e outra mamadeira. Então, quer dizer que o lactário ele fica muito movimentado sempre. Se não existir uma lactarista, vocês vão ter que se revezar na lavagem dessas mamadeiras de suco, na lavagem das mamadeiras de leite e também nessa questão sobre pendurar as toalhas, recolher as toalhas, atividades que também são nossas, são de nossa responsabilidade. Muito bem, então até aqui falamos sobre o banho, sobre a importância de vocês organizarem esse banhinho, falamos sobre a soneca e sobre as muitas atividades que vocês realizaram até aqui. Agora a gente vai falar sobre o almoço e eu quero que vocês prestem muita atenção porque temos alguns cuidados que precisamos ter. Muito bem, quando falamos do almoço, nós estamos falando de sopinha para aqueles que têm mais de 6 meses, estamos falando sobre frutinhas amassadas, estamos falando sobre sopa que já possui pedacinhos, né, para aqueles que são um pouquinho maiores, e estamos falando de arroz e feijãozinho, segundo a quantidade estipulada pela nutricionista do berçário, para aqueles que têm mais de 1 ano. Então, a gente já está falando aí sobre alimentação. Então, para cada grupinho desses, a gente sabe exatamente o que pode ser dado, o que esse bebê é capaz de comer, de mastigar ou apenas de engolir. Mas qual é o nosso cuidado? Primeira coisa que você precisa pensar quando você vai fazer o almoço dos bebês. Eles precisam estar sentados em segurança. Não estamos falando necessariamente da comida, né? Eles precisam estar sentados em segurança. O cadeirão, ele tem cintos que devem ser utilizados. O bebê conforto, né, que são aquelas cadeirinhas que tem um balançozinho, né? Ele precisa também ser colocado o cinto que tem nessa cadeirinha, onde a criança realiza a refeição. E a gente precisa estar sempre por perto, tá? Bebezinhos são muito ligeiros, eles levantam sim. Os bebês menores, eles rolam. Eles saem das suas cadeiras, eles querem olhar coisas atrás. Você fica pensando que o bebezinho vai ficar só sentadinho ali esperando você dar comidinha na boca dele. Mentira, tudo é interessante para esse bebê, ele tá sempre se esticando, ele tá sempre tentando buscar alguma coisa e você ali com a colher tentando colocar o almocinho na boquinha deles e aí às vezes a cadeirinha pode virar. Então é importante você estar sempre ali, seu reflexo tem que ser joia, para que esse bebezinho não se coloque em nenhuma situação perigosa. Quando nós estamos alimentando uma criança, não necessariamente você vai alimentar uma criança só. Nós estamos falando de um berçário. São poucos adultos e mais crianças. Então, às vezes, pode ser que um adulto alimente até 2 crianças ao mesmo tempo. Toma cuidado para não ser a mesma colher. Tô falando isso porque eu já vi. Toma cuidado para não ser a mesma colher. Você tá aqui com 2 pratinhos, 2 colheres. Balançou a colherzinha aqui para esfriar, entregou para esse bebezinho, colocou de volta. Pegou a colherzinha aqui, balançou para esfriar, deu para esse bebezinho, colocou de volta. Não vai misturar as coisas. Cuidado com esse pratinho na frente do bebê. Às vezes você tá aqui, ó, toda feliz, né? Porque a gente só usa uma mão normalmente, né? Uma a gente apoia, a outra a gente oferta. E aí o outro pratinho ficou aqui sozinho. O outro bebezinho fez o quê? Tá nadando na sopa. E você é apavorada, porque você esqueceu que aquela criança é curiosa, sensório motor total, ela tá tocando, ela quer mexer. E aí acabou, dali você já vai ter que dar banho de novo, as meninas vão estar todas, como fala? Empolvorosa, todas, meu Deus, por que você deixou, por que você fez isso? Você vai se sentir muito mal. Então tente evitar, tente lembrar-se disso. Os pequenos mexem em tudo, se mexem também, não são bonecas. São crianças vivas que estão aprendendo tudo, né? O modo de aprender deles é tátil, é tocando, é colocando na boca, em todas as formas possíveis e ao mesmo tempo. Então, prestem bem atenção nisso, tá bom? Seja sempre a pessoa que antevê uma coisa. Aquele prato tá ali sozinho, pode ser que o bebê mexa. Então, deixa eu afastar ele um pouquinho, deixa eu colocar mais pertinho de mim. Tem que antever as coisas. Tem que pensar rápido, pensar à frente, para que você consiga evitar a maioria aí dos incidentes que poderão acontecer.
E aí, você percebeu que durante o tempo em que eu estava explicando sobre a comida, vou usar a minha... Peraí, que eu acho que eu tenho uma colher aqui do consultório. Estou aqui, ó, que é a parte do meu café. Estou aqui, ó, fazendo isso daqui, ó, para esfriar, para colocar na boquinha do bebê. Por que, Virgínia, que eu não posso e depois colocar na boca do bebê? Desculpa. É porque isso é muito anti-higiênico. Eu não assopro sopa e depois coloco na boca desse bebê. Eu esfrio a sopa e eu ofereço para esse bebê. E não tem que fazer isso e fazer isso aqui, ó, para ver se esfriou. Você pode confiar. Esse movimento, 3, 4 vezes, é suficiente para esfriar a quantidade pequenininha de sopa que você colocou na colher. E aí você pode colocar na boquinha do bebê, tá bom? Comece tirando a sopinha pelas beiradas do prato. As beiradas tendem a esfriar mais rápido do que o centro da sopa. Então você pega ali pela beiradinha, balança, 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 oferta pro bebê. Não tem erro. Isso quem tá dizendo sou eu, por experiência própria. E sim, vou lavar a colher depois, porque, gente, não dá. Não dá. É muito anti-higiênico. Você tá depositando todos os seus gotículas de saliva e oferecendo para essa criança. Essa criança, consequentemente, pode ter uma virose e assim por diante, né? Vamos manter a asepsia e os cuidados. Depois que todas as crianças foram alimentadas, a gente vai tirar babadores que estarão nojentos, porque as crianças utilizam mesmo babador, é para isso que ele tá lá. Vocês vão juntar esses babadores, uma de vocês será responsável por lavar todos os babadores, ou vocês podem fazer a divisão. Se você deu para 3, você lava os 3 babadores dos seus. E sempre coloque-os para secar, porque também fazem parte dos itens fixos, né? Mamadeiras permanecem no berçário, babadores permanecem no berçário, temos chupetas. Evitem chupetas que vão e voltam, né? Peça para a família deixar uma chupeta específica no berçário. Naninhas, elas costumam ir e voltar. Lençóis ficam no berçário, toalhas ficam no berçário. Então, itens fixos ficam. Eles só são enviados para casa para asepsia na sexta-feira, tá? Então, entenderam a necessidade de fazermos um momento de aulinha aqui só para o almoço? Cuidados com o bebê, cuidados com a alimentação, cuidados com manter a asepsia dessa alimentação, né? Ofertá-la da melhor maneira possível. Terminou o almoço, vai lá no registro e escreva. Fulano comeu metade da sopa, fulano comeu toda a sopa, comeu, sei lá, não recusou a sopa. Vocês é que vão estabelecer essas marcações, né? Às vezes é só recusa, aceito, recusa, aceitou, ou então parcialmente, né? A criança comeu às vezes só a metadinha ali, às vezes não dá para escrever muita coisa, né? Às vezes é X mesmo, comeu, não comeu, ou se a criança comeu apenas metade do pratinho. São informações que a família precisa, né? Para saber como a criança passou o dia. Lembrem-se sempre que talvez durante o dia as mamães façam ligações para a escola, porque é uma delícia a gente ligar. Eu sou mãe, é uma delícia ligar. Meu filho tem 7 anos. Mas é uma delícia a gente telefonar para a escola, saber como a criança está, como ela passou o dia. Tem escolas que fazem até fotos, né, para mandar para nós mamães. É muito gostoso a gente ter essa participação. Então contribuam, sempre tenham os registros bem feitos para que você possa dar boas informações, né? Se essa criança, por exemplo, passou a noite ali meio febril e tudo mais, essa mamãe, consequentemente, estará mais preocupada e será muito bacana da parte de vocês dar as informações para que essa mamãe possa respirar e trabalhar até o momento dela reencontrar o seu bebê. Falamos sobre o almoço? Check! Falamos sobre o almoço. Agora vamos falar um pouquinho sobre as mamadeiras e os cuidados com os itens de lactário. Os itens de lactário são itens fixos, né? Mamadeira para leite, mamadeira ou copo para água e também copos de transição, que são normais dentro do berçário. Mas esses itens, se não houver uma lactarista responsável, vocês também precisarão prestar atenção porque eles precisarão ser lavados. Só que a forma de se lavar uma mamadeira difere, por exemplo, da forma de se lavar um copo. A mamadeira ela precisa ser desmontada. Tem mamadeiras, por exemplo, da MAN,
que elas têm um fundo removível, o copo, elas têm a base e tem o bico. Tudo precisa ser desconectado, colocado de molho, vai ficar por um tempo de molho e depois vai ser novamente conectado tudo certinho. Nesse momento da asepsia das mamadeiras, pode acontecer trocas de bico principalmente. Então precisa organizar-se de uma forma que você saiba que você está lavando o pertence da criança X. Não adianta você baixar todo o armário do lactário, desconectar tudo, tirar todos os bicos, todas as tampas, todas as coisas e misturar tudo num grande baldão, porque depois você não vai saber o bico de quem é qual. E cada bico ele tem uma saída específica para líquido mais grosso, para líquidos como mamadeiras mesmo, né? O leitinho ali que é bem líquidozinho mesmo. Nós temos para suco, nós temos para coisas engrossadas. Então cada bico tem a sua função. Se a gente faz a mistura desses bicos, a gente também está misturando bocas, né? A gente está falando que eu estou dando o bico do fulano para o bico do ciclano. Então a gente está misturando tudo. E isso acarreta em virose, acarreta em boqueira, acarreta em virose, acarreta em sapinho, acarreta em não estarmos cuidando bem do nosso berçário, nem fazendo bem a asepsia desse berçário. Então a gente precisa pensar em tudo isso. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui, tudo certo. A gente tem que pensar em tudo isso. A gente tem que pensar em como é que a gente está fazendo a limpeza, como é que a gente está fazendo para que esses itens não se misturem. Na sexta-feira, mesmo que vocês façam a limpeza durante a semana, na sexta-feira essas mamadeiras, esses itens fixos, né? Lençol, fronha, toalha, mamadeiras, chupetas, copos de transição, copo de água, copo de suco, tudo isso vai para casa, para que a mãe possa fazer as trocas, né, do que for necessário. Durante o tempo em que vocês estiverem com esses bebês, vocês também serão responsáveis por notificar a troca. Por exemplo, estamos falando de mães que trabalham fora na maioria das vezes, né? Então, às vezes a mamãe ela nem teve a percepção de que aquele bico naquela semana talvez seria os últimos dias de vida daquele bico de mamadeira. Então o bico ele tende a abrir, né? Ele começa com um furinho bem pequenininho, mas o bebezinho ele não só suga, né? Ele também massageia a gengiva, ele também morde. E aí pode acontecer desse bico rachar. Então vocês têm que notificar essa troca. E isso vai estar onde? Lá no registro, onde falou da fralda, onde falou do que foi esquecido, do que faltou, como foi o tanto de suco que tomou, o tantinho de mamadeira que mamou, como foi o almoço, também tem que estar escrito lá. Precisa trocar o bico da mamadeira, precisa trocar a chupeta. Então esse registro diário, ele é de extrema importância por isso, porque é nele que estarão todas as informações que vocês necessitam para que vocês consigam fazer com que esse berçário rode bem e funcione bem, e que os pais tenham orgulho de ter colocado os bebês ali e que propaguem isso para outras famílias, para que esse berçário seja sempre bem visto, um berçário organizado, com pessoas que estão ali mantendo a sua função da melhor maneira possível. Aqui, em tudo que nós conversamos, a rotina do berçário, os banhos, os sonos, o almoço, as sonecas e a mamadeira, a gente não falou sobre as atividades do pedagogo. E eu quero fechar esse mini curso com as sugestões e falarmos um pouquinho sobre a importância do papel do pedagogo no berçário. Então agora estou falando com você, pedagogo, você, professor, que aceitou a função de trabalhar como responsável por um berçário. E eu vou dizer para você, com todo o meu amor, que foi uma das melhores coisas que já aconteceu comigo. Eu amei trabalhar em berçário e eu recomendo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o seu papel dentro dessa função maravilhosa que é ser o pedagogo responsável. Sua responsabilidade são as agendas, as conversas com essas famílias, os comunicados que você cola nessa agenda, sempre vistar essa agenda, né? Assim que a criança é recebida, você precisa olhar na agenda se não há recados para o dia. Sua função é deixar no caderno, né? Aquele caderno que eu sugeri, que é de controle de todos, se há medicações a serem dadas, de quanto em quanto tempo essa medicação será ministrada,
A asepsia, né, de um inalador também é bom que seja feita por você, porque inalador também precisa, né, de uma limpeza bem bacana, na mangueira, na própria máscara, precisa fazer essa limpeza, mesmo que pertença somente àquela criança. Senão a gente, na verdade, não está ajudando ela a melhorar, né? A gente está propagando aí outras questões, outros vírus, outras bactérias. Então, agenda, medicação, a conversa com a família. Às vezes você poderá até ser chamada para falar com essa família ao telefone. Então, muito cuidado com a maneira como você se expressa, muito cuidado com a maneira como você se expressa de modo escrito. Hoje em dia, a maioria das escolas utilizam o Clipscola, né, maneiras inteligentes, né, de se comunicar com os pais, não mais a agenda, papel e caneta. Mas ainda existem muitas escolas que utilizam sim a agenda. Então a gente tem que tomar cuidado em como a gente escreve esse bilhete, se esse bilhete tem tom positivo, não tem tom acusatório, quais são as coisas que a gente coloca ali, o que a gente divide com esses pais. Pelo amor de Deus, não seja uma professora que escreve "seu bebê ficou ótimo, até amanhã". Não é jornal da noite. A gente tem que, sim, ter um equilíbrio, né? Eu já cheguei a ter 27 agendas, berçário 1, 2, 3, e eu era responsável pelas agendas dos 3. Não dá pra você escrever um texto pra cada mãe, mas dá pra você ser amorosa, sabe? Escrever alguma coisa interessante, tipo, hoje tivemos atividades com bexigas, ela adorou a cor vermelha, ela ficou com um pouquinho de medo, ele gostou de manipular o macarrão, ele gostou de fazer atividades sensoriais. Você pode ser amorosa, você pode escrever coisas que a família consiga de longe, né, sentir aquilo, né, que a mãe tá trabalhando, gente, e ela tá com o coração partido por ter decidido colocar a criança no berçário. Mas ao mesmo tempo, ela tá extremamente orgulhosa de ter encontrado um bom lugar com bons profissionais para que ela possa trabalhar em paz enquanto ela sabe que seu filho está sendo bem cuidado. Então, a gente pode ser esse acalento para essa mãe. Quando a gente diz o que aconteceu um pouquinho, como a gente brinca com essa mãe no portão, a gente tá dizendo para ela que tá tudo bem ela trabalhar e tá tudo bem ela deixar o pequenininho dela com a gente, porque a gente tá cuidando muito bem. E aí essa mãe fica tranquila, sabe? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a maioria das vezes a sociedade ainda julga a mãe que trabalha e deixa o bebê novinho na escola. Então a gente pode ser essa pessoa, pode ser esse profissional que acolhe, que abraça essa mãe, faz com que essa mãe sinta-se orgulhosa, sabe? Ela pode ter uma carreira e pode ser mãe, e tá tudo bem, a gente vai estar ali junto com ela. Então, você como professor tem a responsabilidade de estimular, tá? Vamos falar agora especificamente das atividades. A BNCC, ela está ali para você. Existe sim na BNCC sobre bebês muito pequenos. Existe sim. Então você vai lá na BNCC e você já fica craque em quais são as atividades para os bebês, quais são as áreas de estímulo para os bebês. Leia bastante sobre desenvolvimento infantil, leia bastante sobre como você pode estimular de diferentes maneiras, movimento de pinça, o rolar, o esticar-se, o buscar um objeto, trazer texturas diferentes para essa criança brincar, atividades diferentes, muita oralização, muita contação de histórias, muito dedoche, muito fantoche. Eles precisam dessas áreas de estimulação. Eles precisam aprender, eles estão absorvendo todas as coisas possíveis do mundo à sua volta. Então você pode ser a pessoa que fornece a esses bebês todo tipo de estimulação possível. E aí você vai fazer um bom planejamento, escrever os objetivos de cada coisa que você propõe. Mas o que eu quero que você saiba, professor, é que pode ser que hoje tenha sido muito legal e você tenha proposto atividades e a sua equipe ficou com você e deu tudo certo, os bebês se divertiram, as fotos estão impecáveis, foi muito legal. Mas pode ser que o restante da semana não aconteça. Se os bebês estiverem doentes, se eles estiverem enjoadinhos, se houver muitas faltas na sua equipe, pode ser que as suas atividades não aconteçam. Se você começar a perceber que isso está se tornando rotina, que está virando um problema, precisa conversar com a sua coordenação. Olha, eu não tenho conseguido, já faz 2 semanas eu não consigo aplicar uma atividade.
Porque eu tenho 4 colegas e só tá vindo 2 todos os dias. Precisa notificar. Isso não é falar mal da sua colega de trabalho, mas isso é dizer o porquê o seu trabalho não está acontecendo. Às vezes a direção, a coordenação vai precisar repensar mesmo sobre os horários das suas colegas, sobre as funções de cada uma. Talvez todas terão que sentar para dizer o que está acontecendo. Pode ser que elas estejam insatisfeitas, pode ser que elas estejam sentindo que estão sobrecarregadas. O berçário é um local que precisa ser conversado. A gente tem que ter diálogo uns com os outros, senão a gente começa a sobrecarregar uns aos outros. E aí o trabalho de ninguém acontece, consequentemente a gente não está ali cumprindo o nosso papel. Então, professor, vista a camisa, saiba falar as coisas, saiba se comunicar com a sua equipe, mas também seja uma pessoa bacana. Participe das atividades de cuidados, participe dos banhos, participe das alimentações, preste atenção nesse revezamento que está acontecendo para os almoços dos profissionais, para o café dos profissionais. Isso também é sua responsabilidade, né? Às vezes aquela colega sai para tomar o café 3 horas, 3h15 ela não voltou, deu 3h25 ela não voltou, puxa, ela tirou o tempo do café da outra colega. Precisa conversar. Você precisa ser a pessoa responsável. A sua coordenação não quer ter esse tipo de dor de cabeça, por isso que você tá lá. Mas se você tem medo de falar, ai, não quero que ela fique magoada, as coisas vão começar a se atropelar, e as coisas vão começar a crescer, e aquilo vai virar uma bola de neve e um grande problema para você como profissional. Quando você tiver que conversar com esses pais, um tom sempre amoroso, sejam bacanas, conversem, troquem, façam dinâmicas legais, né? Tem lá as datas comemorativas específicas, rodas com os pais, brincadeiras com os pais, brincadeiras com os bebês. Abracem o berçário, já que você escolheu trabalhar nessa fase. Não vale você ter escolhido, aceitado essa função e passar o tempo todo reclamando da função. Vale sim você experimentar e não gostar e você sair, tudo bem. A gente, na verdade, não é obrigado, né? Se a gente não gosta daquilo que a gente achou que fosse ser legal. Agora, o que não é bacana é permanecer naquela função porque você precisa do dinheiro, mas você não gosta do que você faz. Não gosta de bebês, não gosta de trocar, não gosta de dar banho, não gosta de dar mamadeira, então o que você está fazendo ali, entendeu? Precisa pensar exatamente nisso. O quanto eu estou contribuindo para que aquele berçário funcione e se torne um local de ótimas lembranças para mim, para eles, para todos nós. É isso! Espero que vocês tenham gostado desse mini curso. Espero mesmo que vocês tenham tirado muito proveito. O berçário é uma fase deliciosa, mas é uma fase de extrema responsabilidade. Mas eu tenho certeza que se você for muito parceiro da sua equipe, muito alinhado com essa equipe, vocês farão um excelente trabalho. E a gente se vê por aí. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vou deixar todas aqui abaixo. Não se esqueçam que eu também tenho um e-book que fala sobre o berçário e tenho certeza que vocês irão tirar muito proveito. E em breve, o meu curso completo, com demonstrações e tudo mais, com bebezinhos, estará disponível para todos vocês. Um grande beijo, obrigada pela parceria e pela confiança.